Para ajudar você ainda mais na sua jornada até tornar-se programador, separei algumas dicas úteis para quem está aprendendo a programar. A primeira é que você deve encontrar um motivo para aprender programação. Ficar rico, criar um vírus, invadir alguém, colocar um site no ar, arrumar emprego como programador. Você precisa decidir o que quer. Se é emprego, dinheiro, fama, reconhecimento entre os programadores ou profissionais de segurança, aprender para ensinar, aprender para escrever um livro. O motivo não importa, mas o motivo precisa existir, sem o qual a desistência virá nas primeiras semanas do seu contato com a programação. A próxima dica é: goste de programar. Se você tiver um motivo é mais fácil, mas até sem motivo, se você gostar de programar, o gostar será a sua motivação. Querer aprender a programar sem gostar da coisa é meio caminho andado para o fracasso no mundo da programação. Estude todos os dias, e nem precisa ser por horas. Estude pelo menos 15 minutos por dia. Você pode praticar a estrutura da linguagem, estudar palavras-chave, trabalhar em um patch code. Em menos de um mês você consegue ver todo o básico da linguagem e pode tirar o mês seguinte apenas para revisão e os seguintes para aprofundamento na linguagem. O segredo de quem se torna programador não é estudar muito, é estudar sempre e praticar. Nem que seja apenas um pouquinho de cada vez. Tenha um livro de apoio. Pode ser impresso, e-book, até um site com informações sobre a linguagem. A videoaula também é boa, mas não dispense o livro que vem com explicações para você ler e trechos de códigos para você executar. Tenha um cartão de referência, que nada mais é que um resumo da linguagem. Você pode até usar o cartão para estudar, dedicando cada dia a uma seção do cartão. Existem vários cartões disponíveis na internet, sobre praticamente qualquer linguagem. Aprenda inglês. As linguagens de programação e os melhores sites com recursos para a linguagem estão em inglês. Se você não souber inglês, pelo menos para leitura, vai estar defasado em relação aos seus colegas do mundo todo que sabem inglês. E se me permite uma sugestão, procure saber sobre meu livro de inglês instrumental para leitura. Ele foi feito sob medida para quem precisa aprender inglês para leitura por conta própria. Tem uma lista de sites úteis para auxiliar você com a linguagem que escolheu para estudar programação. Participe de grupos e fóruns. Ajude as pessoas em suas dúvidas, porque assim você ganha status e aprende enquanto ensina. Crie um plano de estudos com objetivos menores que juntos o tornarão um grande programador. Isso quer dizer que se você pretende criar um aplicativo com vários recursos, trabalhe em um recurso de cada vez. Quando todos os recursos que você previu para o código estiverem funcionando de forma isolada, você consegue fazer com que eles trabalhem juntos, criando um programa só. Pergunte ao Google ou a outro buscador de sua preferência. Se o problema é criar um código que converta números negativos em positivos, é só perguntar ao Google e vai receber várias respostas, poupando seu tempo para a codificação. Tenha o seu cantinho do programador. Faça uma decoração para te motivar e te deixar orgulhoso. Esses pequenos atos liberam substâncias do sangue que vão parar no cérebro e favorecem a motivação e o pensamento criativo voltado para a programação. Nesse cantinho do programador, recomendamos que você mantenha algum símbolo que sirva de âncora. Pode ser uma figura de ação, uma frase motivacional, a foto de alguém que você admira, um pôster. Eu, por exemplo, uso dois: o Lampadinha e o Professor Pardal. O Professor Pardal me ajuda a ter grandes ideias, mas como ele é meio amalucado,
O lampadinha me ajuda a manter os pés no chão. Para saber se o símbolo escolhido funciona para você, experimente perguntar o que ele faria se estivesse em seu lugar. Vamos supor que a sua âncora seja o Steve Jobs. Olhando para a foto ou para o boneco dele, pergunte o que ele faria se estivesse em seu lugar. Se você sentir que recebeu uma resposta, essa é a âncora certa para você. Na verdade, a resposta virá de você mesmo, mas como você se projeta no outro, essa resposta vem como se não fosse sua. Ela vem com uma qualidade muito maior. A resposta que você mesmo vai dar virá em um nível acima do que você teria sem essa fonte de inspiração. Se você mora em casa com muita gente, com muito barulho, considere usar protetores auriculares, destes que a gente encontra em lojas de material elétrico e de construção. Pode ser que você estranhe no começo, mas depois que se acostuma, a casa pode estar pegando fogo e você não estará nem aí para o ruído. O uso do protetor auricular tem um segredo. Você precisa umedecê-lo com saliva, que servirá como lubrificante para a introdução do protetor auricular no ouvido. Também não descuide da higiene, porque um protetor auricular mal higienizado pode trazer complicações como inflamação no canal auditivo. Tomando esses pequenos cuidados, você vai se beneficiar de usar o protetor auricular como solução para o seu problema de ruído em casa. Tenha um mentor, alguém mais experiente que possa te orientar em sua jornada rumo ao domínio da linguagem de programação. Às vezes, o mentor nem sabe que ele está sendo o mentor para você. Você pode escolher alguém, até do grupo que você frequenta, periodicamente fazer as perguntas que você tem dúvida diretamente para ele, e ele estará te mentorando sem que ele saiba que está fazendo isso. Se ele souber, é ainda melhor, porque aí a interação e a dedicação são maiores. Seja persistente. É muito comum os programas não funcionarem ou apresentarem erros, e por mais que você tente, não consegue descobrir de imediato. Esta é uma das ocasiões em que vale a pena pedir ajuda nos grupos, nos sites de perguntas, ao mentor, aos amigos, ao professor. Só não pode desistir, porque programador que desiste, quando encontra problema no código, não se cria como programador. Atenção aos detalhes. Programação exige muita atenção. Basta trocar vírgula por ponto e vírgula ou colocar um ponto onde não deveria ter nada para o programa não funcionar ou apresentar resultados inesperados. Faça teste de mesa, que consiste em simular o processamento do computador usando papel e caneta. Isso permite a você ver se o código está correto, se o algoritmo realmente faz aquilo que você achou que ele deveria fazer. Esta estratégia também ajuda a clarificar as ideias. Comente o código para lembrar o que era aquele trecho que depois você talvez nem lembre porque criou. Toda linguagem tem um recurso chamado comentário, e ele serve exatamente para isso, para você explicar para você ou para os outros o que significa determinados blocos de código. Tenha um estilo e procure aprender sobre código limpo e enxuto. Programar é usar a linguagem e quando está começando é comum usar mal a linguagem, fazer mal a codificação, não ter um estilo, o código fica sujo, o processamento é mais demorado, consome memória desnecessariamente. Isso você aprende com o tempo, mas existem algumas leituras que podem te auxiliar. Cuidado com o ego nos grupos de programadores. Você vai ler e ouvir sobre altas tecnologias, novas versões e linguagens, mas o que põe dinheiro no bolso do programador é o tradicional, o básico da linguagem.
Não pense em aprender R, Lua, Go, só porque estão falando sobre isso. Tenha certeza de que vai ter o que fazer com essas linguagens e você pode começar pesquisando as vagas de emprego para elas. Caso contrário, invista no tradicional. Outra palavra que entrou na moda é a computação quântica. Toda vez que você ouvir ou ler por aí alguém se referindo à computação quântica, peça para a pessoa explicar o que é o quantum. Se ela não conseguir explicar o que é o quantum, ela não entende nada de computação quântica. Ela está apenas massageando o ego. Tenha um pet code, um projeto de estimação. Programas são como filhos que precisam ser gestacionados e paridos. Muitos pet codes se tornaram negócios bem-sucedidos. Talvez você não lembre do Orkut, uma rede social de grande impacto no Brasil, que era mantida pela Google. O Orkut foi o pet code de um funcionário da Google e ele ficou milionário com isso. Mesmo que você acredite não ter tempo para mais nada, pense seriamente em ter um pet code.